Olá galera, vocês que estão se preparando para o concurso de Guarda Municipal de Petrolina por meio das aulas do Geomatec, vamos lá para mais algumas dicas sobre análise combinatória. Nas aulas anteriores, eu comentei com vocês que uma forma de vocês resolverem esses problemas sem decorar essas fórmulas é aprender a trabalhar com dois tipos de questões. Aquelas em que abordam contextos em que a ordem dos elementos alteram a natureza do conjunto, ou tratar de questões em que a ordem dos elementos, nesse caso agora, não alteram a ordem, não alteram a natureza desse conjunto. Então, por exemplo, nessas aulas nós vamos tratar desses casos em que a ordem não altera. Os casos em que a ordem altera já foram abordados na aula 2. Como é que você vai saber em que você se deparou com um problema em que a ordem dos elementos ela não altera a natureza do conjunto? Quando esse problema vier falando de composição de diretorias, composição de equipes, composição de grupos, composição de turmas, composição de times, comissões, apertos de mãos, figuras geométricas. Então, eu aconselho vocês a anotar essas dicas aí direitinho, tá? Porque quando você estiver resolvendo seus problemas e houver qualquer uma dessas palavras dentro do problema, você já vai saber que a técnica que você vai utilizar é a que você vai aprender agora nessa aula. Beleza? Vou dar alguns exemplos em que, nesses casos, a ordem não está alterando a natureza do conjunto. Quando, por exemplo, eu tenho a composição de uma equipe A, em que essa equipe A está formada por João, Carlos, Maria e Caio. E eu formo uma equipe B formada por Carlos, João, Caio e Maria. Se vocês observarem bem, essa equipe A e essa equipe B, eu só alterei a ordem do nome dos componentes. Mas a equipe, ela é a mesma. As mesmas pessoas que estão formando a equipe A estão na equipe B. Portanto, na realidade, aqui não são equipes diferentes. Aqui eu estou falando da mesma equipe. Ou seja, a ordem dos elementos aqui dentro não altera a natureza desses conjuntos, onde torna eles iguais. Apertos de mão. Suponha que eu tenho um aperto de mão sendo realizado entre João e entre Caio. E aí, eu decidi agora falar sobre esse aperto de mão na ordem inversa. Eu falei, não, ó, o aperto de mão é entre Caio e João. Se eu falo entre João e Caio, ou entre Caio e João, observe que eu não alterei esse contexto, ou seja, o aperto de mão continua sendo o mesmo. Então, a ordem aqui, quando eu falo os nomes dos componentes, apesar delas mudarem suas ordens, elas não alteram esse contexto. Então, falar de João e Caio é a mesma coisa que falar de Caio e João. Outra situação é quando nós temos figuras geométricas. Por exemplo, um segmento aqui que sai de A até B. Observe que se eu falo segmento de A até B ou segmento de B até A, eu não alterei essa natureza, porque eu estou falando do mesmo segmento, tem o mesmo comprimento. Então, nesse caso, o segmento AB é igual ao segmento BA. Então, aqui são alguns exemplos em que vocês vão observar que a ordem dos elementos elas não estão alterando a natureza do conjunto. Beleza? Vamos aqui para um exemplo, né? Um problema tipo. Então, suponha que nós temos 6 mulheres e 5 homens. Esse tipo de exemplo é bem típico, bem comum nos livros que tratam de análise combinatória, assim como em algumas provas, algumas seleções, certo? Observe que eu tenho 6 mulheres e 5 homens. Eu quero saber quantas comissões de 5 pessoas com exatamente 3 mulheres podem ser formadas. Então, observe o seguinte, veja que no contexto apareceu que palavra? Comissões. Se você anotou direitinho aí, você vai ver que entre uma das palavras que eu pedi para você anotar foi essa daqui, que quando ela vier no problema, quer dizer que se trata de um problema em que a ordem dos elementos não alteram a natureza do conjunto, certo? Então, nós vamos aplicar que técnica? Vamos ver aqui agora. Eu quero que essas comissões tenham quantas pessoas? 5 pessoas. E que dessas 5, exatamente 3 delas sejam mulheres. Mas de onde eu tenho que escolher esses componentes? Dessa informação aqui, ó. Eu tenho 6 mulheres e tenho 5 homens. Então, vamos lá. Eu quero uma comissão com 5 pessoas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. Eu quero que, nesse grupo de 5 pessoas, exatamente 3
sejam mulheres. Se eu digo exatamente 3, quer dizer que eu não quero menos que 3 e nem quero mais que 3. Eu quero exatamente 3 mulheres. Então, vou ter que ter 1, 2, 3 mulheres nesse conjunto. Ora, se eu estou falando só de mulheres e homens, eu só quero 3 mulheres, os outros 2 componentes vão ter que ser o quê? Homens. Então, vão ser 3 mulheres. Se são 5 pessoas, então é porque nós vamos estar com 2 homens. Certo? Como nós vamos contar essas comissões? Da mesma maneira como aprendemos nas aulas anteriores. Vamos contar as possibilidades e escolhas. Quais são as nossas decisões? Temos que escolher a primeira, a segunda e a terceira mulher, e depois o primeiro e o segundo homem, certo? Então, nós vamos olhar. Para essa primeira escolha, eu estou escolhendo uma mulher. Entre as mulheres, eu tenho quantas mulheres como possibilidades para escolher quem vai ocupar essa casa? Nós temos exatamente 6 mulheres. Então, para a primeira escolha, nós vamos ter 6 possibilidades. Supondo que eu já tenha escolhido essa, observe, se eu já escolhi uma mulher, então meu grupo de mulheres diminuiu. Porque se eu defino uma pessoa para ficar aqui, agora vão restar quantas possibilidades para a próxima escolha? Aí, quando eu escolho uma mulher, vão restar 5 mulheres para serem escolhidas. Então, vão restar quantas possibilidades? 5 possibilidades para a segunda opção. Feito a segunda opção, se eu tinha 5, escolhi uma, restaram quantas possibilidades para a terceira? 4 possibilidades. Então, observe que à medida que eu for escolhendo, eu vou reduzindo em uma unidade as possibilidades de escolhas. Eu tinha 6 possibilidades, escolhi, ficaram 5. Escolhi mais uma, ficaram 4. Aplicando esse mesmo raciocínio, vamos agora ver as possibilidades dos homens. Para escolher o primeiro homem, nós temos quantas possibilidades de homens? Isso mesmo, 5 possibilidades de homens. Escolhido o primeiro homem, restam quantas possibilidades? 4 possibilidades. Beleza? Qual é a diferença dessa técnica para as técnicas da aula 2? Na aula 2, nós tratamos de problemas em que a ordem alterava a natureza. Então, nesse caso, a gente só multiplicava. Agora, nós não vamos só multiplicar, nós também vamos dividir. Nós vamos olhar, são quantas mulheres? 3. Então, embaixo das decisões das mulheres, vocês vão colocar os números de 3 até 1, porque nós temos 3 mulheres. Então, 3, 2, 1. Nós temos quantos homens? 2. Então, embaixo deles, nós vamos colocar também, seguindo essa mesma estratégia, 2, 1, porque são 2 homens. Sempre da esquerda para a direita. 3, 2, 1, 2, 1, que é a quantidade de homens. Beleza? E aí, nós vamos observar aqui, nós tivemos que escolher uma mulher e a segunda mulher, e depois a terceira mulher, e o primeiro homem e o segundo homem. Observe que quando nós usamos o conectivo e, lembra? Significa que nós vamos ter que multiplicar essas possibilidades. Então, observe que nós passamos a ter frações em que nós vamos ter que multiplicar essas frações. Então, vamos aplicar aquelas regrinhas básicas que nós aprendemos lá no ensino básico. Por exemplo, eu tenho aqui 6 na parte superior, eu vou procurar alguém aqui na parte inferior, ou seja, no denominador, que eu possa simplificar com 6, que seria um número em que eu possa dividir o 6 por esse número. Nesse caso, eu posso escolher quem? O próprio número que está embaixo dele, que é o 3. 6 dividido por 3, eu vou ter quanto aqui? 2. Vezes, aí agora vamos para o 5. Tem algum número aqui embaixo que possa ser dividido, que possa dividir o 5? Não, nesse caso não. Quem seria um número aqui em cima que vai ter alguém aqui embaixo que a gente possa dividi-lo? O 4. Se eu pego esse 4, eu posso dividir esse 4 por quem? Pelo 2. Então, eu sempre pego um número de cima para ser dividido por alguém que está embaixo. Então, 4 dividido por esse 2, não importa se ele está embaixo do 4 ou não, tá? 4 dividido por 2, 2. Isso aqui, gente, nós estamos aplicando a lei do cancelamento, tá ok? Então, vamos lá. 4 dividido por 2 de novo, vamos ter 2. Agora, observe que restaram 5, 5, 1 e 1 embaixo. Então, como se fosse 5 dividido por 1, 5. 5 dividido por 1, 5. Porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, certo? Então, ó, todo número. Então, se eu tenho que fazer 5
dividido por 1, isso aqui, gente, é igual ao próprio 5, que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, beleza? Então, vezes, então vamos considerar que nós fizemos isso. Pegamos esse 5 e dividimos por esse 1. Então, 5 dividido por 1, 5, que é o resultado, né, dessa divisão. Agora, vezes, de novo, aí vamos lá, qual é o próximo? Esse 5 aqui, ó, 5 dividido por esse 1, nós vamos ter o quê? 5 também, certo? Aí agora, as possibilidades finais é a multiplicação desses elementos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que vai dar exatamente 200 possibilidades. Beleza? E aí, galera, gostaram da primeira parte da aula 3? Beleza! Então, vamos dar continuidade com as próximas aulas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. Aperte também o sininho para que você possa ser sempre notificado das novas aulas, certo? Caso você já esteja resolvendo aí as questões das nossas listas de exercícios, deixe suas dúvidas no nosso blog, no nosso e-mail, siga-nos no Instagram, também deixe seu comentário se você está gostando das nossas aulas, se você tem alguma sugestão de melhoria para o nosso canal, nós vamos ficar muito agradecidos, beleza? Caso tenha também alguma questão em especial, você pode deixar o comentário aí no vídeo, pedindo para que a gente grave um vídeo resolvendo a questão de, por exemplo, número 2 da lista 1. Então, nós vamos atender o seu pedido e postaremos esse vídeo, beleza? Então, caso você tenha esse interesse, não deixe de deixar seu pedido aí na descrição do vídeo. Até mais e bons estudos!